Olá, meu nome é Poliana Sidney, eu queria fazer alguns comentários aqui com vocês a respeito do Joe Biden, do seu filho, Hunter, assunto muito polêmico que vocês não devem ter visto em qualquer jornal, em qualquer TV, em qualquer noticiário, muito menos na grande mídia. Os mais informados com certeza vão saber, mas eu me sinto na obrigação moral de vir aqui esclarecer algumas coisas que estão acontecendo, que são gravíssimas, inclusive. E esse assunto eu quero falar aí desde o início para vocês entenderem o quão aterrorizante ele é, o quão absurdo ele é. Parece até um filme de terror hollywoodiano, mas é a pura verdade. Eu quero mostrar fatos aqui para vocês, eu quero esclarecer coisas que pessoas vão ficar horrorizadas, brasileiros inclusive que estão torcendo por esse governo, que não tem a mínima noção do que está acontecendo, não tem a mínima noção para quem eles estão torcendo. O principal fato é a censura que está acontecendo. Eu quero trazer fatos aqui para vocês que vocês podem achar em qualquer lugar na internet. Todo mundo pode buscar, todo mundo vai achar. Eu não vou trazer nada absurdo, não é teoria da conspiração, não tem nada a ver. Eu vou falar de coisas que estão na internet, que são fatos fáceis de se achar, tá? É um terror o que está acontecendo e principalmente a respeito da censura. Informações essas que qualquer site... brasileiro, não só brasileiro, mas americanos, em qualquer do mundo tem essas informações, só que com um pequeno detalhe, eles estão te passando essas informações com pernas de anão, entendam. O que eu quero dizer com isso? Que durante muito tempo foi feito um grande silêncio a respeito desses assuntos estes que há mais de 4 anos estão ocorrendo nos Estados Unidos e que ninguém noticia, ninguém se fala. Existe uma grande censura em especial as redes sociais, porque as redes sociais estão censurando, escondendo todas essas informações que eu vou te passar aqui. Não é interessante para eles passar, por quê? E é inacreditável o que eu vou falar para vocês aqui, é inacreditável. Mais uma vez eu vou te dizer, vai ficar parecendo um filme hollywoodiano, um filme de terror. Vocês vão ficar em choque o que está acontecendo. Então vamos lá. O Facebook não está deixando ninguém ter acesso a essas informações. O Twitter não deixa ninguém ter acesso a essas informações. O Instagram não está deixando ninguém ter acesso a essas informações. Por quê? Eu até tirei aqui para mostrar para vocês, para ficar mais claro. Esse aqui é o New York Times, certo? Olha a notícia que eles resolveram passar. What we know and don't about Hunter Biden in a laptop. O que nós sabemos e não sabemos a respeito do laptop do Hunter Biden, o filho do Joe Biden. Agora olha para vocês verem que coisa mais louca que está acontecendo. Agora a parte maluca, por que a esquerda americana não quer que a gente saiba essas informações? Por que estão impedindo essas informações chegar na gente? Olha para vocês verem que engraçado. O Glenn Greenwald, vocês lembram dele, do Intercept? Agora vem a parte maluca. Por que maluca? Por que a esquerda americana não quer deixar essas informações chegarem até nós? Pra vocês terem uma ideia, essa semana ainda o Glenn Greenwald, lembram deles, do Intercept? Ele foi desligado do seu site. Por quê? Porque ele resolveu investigar, porque ele resolveu ir atrás dessas informações que eu vou falar para vocês. Então entendam, olha que loucura, olha que espiral de silêncio que aconteceu por causa disso. Uma espiral de silêncio estarrecedora, tão estarrecedora que é inacreditável pensar que isso está acontecendo. Eu vou colocar aqui para vocês alguns prints de censura que está acontecendo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Até mesmo os jornalistas esquerdistas estão sendo boicotados, estão sendo censurados. Ninguém se fala nesse assunto lá. Não se pode falar nesse assunto. Vocês estão entendendo o terror que está nas redes sociais? Vocês falam, o silêncio das redes, aqui tem aquele documentário, né, do silêncio. Gente, isso é tudo para lavar a cabecinha de vocês, para vocês ficarem com medinho, para vocês ficarem ali, no curralzinho, gadinho deles. Aí eu digo para vocês, gente, a rede social foi a única forma que a gente achou para acabar com essa conformidade social. Pra gente poder conversar, discutir, chegar num acordo, ter informações. E se essas informações estão desconexas, e se existem essas informações desconexas, a gente tem que ter discernimento que somos adultos, nossa autorresponsabilidade em nossas mãos e tentar viver, compreender o que está acontecendo. Não dá pra gente continuar sendo massa de manobra.
O que não dá é que vocês continuem protegendo a censura. Vocês não podem aceitar a censura das redes sociais. O que eles querem é isso, que você tenha medo. Largue de medo, largue de ser gado. É isso que eles querem. E é esse o objetivo da mídia. A contra-informação. Só eles podem ter informação, enquanto você fica na mão deles e saiba apenas o que eles querem que você saiba. É isso. E vamos lá, eu falei para chegar nessa informação, né? Então, por isso que eu me sinto nessa obrigação de falar para vocês o que tá acontecendo. Novamente, é assustador, é aterrorizante o que eu vou contar para vocês aqui. A pura verdade tá aí no site, se vocês podem buscar. E é isso, vamos lá pro filme de terror. Eu fiz aqui várias anotações para passar ponto por ponto, já falei demais, vou tentar ser o mais breve possível. Vocês podem buscar as informações à vontade, vocês vão achar, é só buscar. Não tenham preguiça, gente, por favor, não tenham. Então vamos lá. O Joe Biden, ele é candidato dos democratas pelos Estados Unidos. Pra quem não lembra, ele era o vice do Obama, a presidência do Obama, do Barack Obama. Só para vocês terem uma noção, é questão vida política do Joe Biden. Então vamos lá, quanto à vida política foi isso, e quanto à vida privada, Joe Biden tinha 2 filhos, sua esposa morre, ele casa com a babá dos seus filhos e tem uma outra filha com ela. Esse filho era um anjinho, um filho virtuoso. Então, enquanto tinha o filho virtuoso, tinha o filho do mal, que é o Hunter Biden. Esse cara aqui do bem, ele foi criado para política, ele foi criado com princípios do bem, ele era casado, ele tinha uma filhinha. Aí o que acontece? Esse cara falece, ele morre de câncer. Ele teve câncer, veio a falecer. E o que o Hunter faz? Ele vem e se casa com a sua esposa, com a sua cunhada. E tem fotos dele se alisando. Tem fotos dele se alisando na sua sobrinha, na sua enteada. Então, essa é só a situação inicial dessa família, só. E vocês sabem que os escândalos sexuais permeiam todo o Partido Democrata. Tem a morte do Epstein, tem os escândalos da família Clinton, eles vestidos de mulheres, orgias sexuais inúmeras. Vocês podem buscar na internet que vocês vão achar todas. Moral da história, um certo dia o computador do Hunter Biden dá um pau, dá um problema e leva para arrumar. Lá em Delaware, né? E ele simplesmente não busca o computador dele. E aí, o fato dele não ter ido buscar, depois de um certo tempo, isso dá o direito à pessoa a abrir o computador, né? A pessoa simplesmente largou lá e não foi. E o técnico abre aquele computador e começa a achar as coisas naquele. E o que ele achou naquele computador? Ele simplesmente começou a achar lobby do governo Joe Biden, de quando ele ainda estava no governo. Ele começou a achar lobby do Hunter Biden também. Não só isso, mas também conteúdos pornográficos, material contra o FBI. E o que o cara faz de imediato? Ele pega aquele material e leva para o FBI. Ele simplesmente pegou aquele computador e levou para o FBI. Aí o que ele faz? Ele leva para o FBI. E o FBI, o que o FBI faz? Nada. Por que o FBI não faz nada? Porque há mais de 4 anos isso estava acontecendo no governo Obama. E ele tenta, ele leva, e ele só recebe silêncio do FBI. Inclusive em toda a administração do Trump nesses anos. E ele, insatisfeito, revoltado com aquilo, o que ele faz? Ele leva para o prefeito de Nova York. Rudolph Giuliani, que por sinal é advogado do Trump. Então ele pega aquele computador do Hunter e leva para o Rudolph Giuliani, que a partir daquele momento, o que ele faz? Ele começa a esmiuçar aquele computador. E aí é que o bicho começa a pegar. Rudolph Giuliani, ele começa a desencriptar aquele computador. Ele começa a pegar todas as informações que estão ali naquele computador. O bicho pensou. E qual que foi a primeira coisa? E qual é a primeira informação que ele pega? Várias negociações com os chineses. Direto. Várias negociações do Hunter Biden. E aí o que o Joe Biden fala? Não, eu não sei o que estava acontecendo. Eu tenho a minha vida, meu filho tem a dele. Familiar, né? Como o Lula também não sabia nada, o que os filhos dele estavam fazendo. Não, eu não sei de nada, o Lula não sabia de nada, tudo foi a Marisa, foi exatamente igual. E essas negociações, essas transações com os chineses, da época ainda de quando o Joe Biden ainda era vice do Obama.
de quando ele ainda era vice do Obama. Eu vou deixar um adendo aqui para vocês buscarem Ana Paula Henkel, que ela explica muito bem sobre essas transações, sobre o que foi o Obamagate. Ela deixa isso muito bem didático. Para quem não sabe, eu vou dar uma resumida. O que é o Obamagate? O Obamagate, Barack Obama, ele conseguiu que o juiz liberasse uma escuta sobre a família Trump, com argumentos falsos. O Barack Obama conseguiu, através de informações falsas, uma ordem de um juiz para colocar escuta na família Trump. Isso desde antes, quando ele era presidente. E isso tudo em prol do Partido Democratas. Aí começou aquela lorota do blá 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 da Rússia, que todo mundo ficou sabendo, né? Mas o pior disso tudo é que tá em segredo de justiça. Vocês estão entendendo? Isso tudo tá em segredo de justiça lá na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ninguém fala sobre isso, ninguém comenta sobre isso. Vocês estão entendendo? E aí, por causa dessas escutas do Obamagate, da família Trump, qual que é o melhor disso tudo? Descobriram a corrupção do FBI. Toda a corrupção, tudo de errado que tinha naquele FBI. E aqui, eu tô querendo pontuar para vocês fatos, tô pontuando fato por fato, não tô de fuxico, fofoca, não tô falando da vida do cara. Nós estamos pontuando fatos aqui que tá acontecendo pra vocês entenderem onde eu quero chegar nessa censura. Esses fatos que eu tô falando, vocês podem buscar, vão atrás, podem buscar tudo que eu tô falando aqui. E por causa dessas investigações, por causa do Rudolph Giuliani, que foi atrás e foi buscar mais, ele descobriu pérola em cima de pérola. Foram descobrindo várias negociações de Hunter Biden, Joe Biden com os chineses. Uma atrás da outra com o Partido Comunista Chinês. Veja bem, com o Partido Comunista Chinês, Biden era um vice-presidente dentro do governo Obama, cometendo crimes contra a nação. Crimes contra a nação. Eu te pergunto, como que um cara desse pode ser candidato a presidente dos Estados Unidos? Vocês estão entendendo agora o porquê dessa censura? Tem lógica isso? E o que mais que acharam? E-mails e mais e-mails do Hunter Biden com os chineses. Contratos e mais contratos do Hunter Biden com os chineses. Inclusive negociatas com russos e ucranianos. Sim, Hunter Biden, filho do Joe Biden, negociando, inclusive com os ucranianos. Na Ucrânia, por exemplo, ele era vice-presidente, ele era da diretoria, do comando de empresas de gás e químicos. E químicos que já foram previamente negociados pelo Hunter Biden, pelo Joe Biden, enquanto ele ainda era vice-presidente no governo Obama. O que é pior, eles têm uma lista como os da Lava Jato, sabe? Com os codinomes, amigo do meu pai, Botafogo, amante. É inacreditável, Pode buscar essas informações. E detalhe, eles tinham um CEO dos Biden, que era um brother, um amigão, um grande amigo do Hunter Biden. Esse cara foi preso, ele foi ameaçado na cadeia e devido a isso tudo, o FBI foi obrigado. É por isso que tem alguns estados americanos que vocês estão vendo uma guerra civil, de todo mundo gritando, ai, somos a favor da energia verde, energia verde. Não existe energia verde. O que existe é uma inclusão desses gases. Eles tiveram que dar abertura a investigações a partir daquele laptop. Não tinha como escapar mais. Eram tantas negociatas que não tinha mais da onde escapar. Inclusive foi daí que veio aquela reportagem do The New York Times que eu falei mais cedo. O que nós sabemos e o que nós não sabemos do laptop do Hunter. E é por isso a ira deles com o Donald Trump. Porque o Trump colocou isso tudo no ventilador, jogou tudo, tá tudo espirrado a todo lado. Por isso essa ira, esse desespero, essa sina de não deixar o Trump. Por isso tantas fraudes nessas eleições. E Joe Biden ficou quietinho, né? Vou ficar quieto. E quem viu o debate, viu. Ele falou, ele ficou todo, né? Eu não sei de nada, eu não sabia de nada, eu não sei como funciona o processo. Ele literalmente deu um habeas corpus ali. Por isso que tá esse terror, essas eleições americanas.
Inclusive, Trump foi infinitamente melhor no seu discurso, trazendo provas concisas contra o Joe Biden. Ele foi extremamente incisivo. Inclusive, no debate, o Biden falou que ia fechar a economia em 2022. Isso é péssimo para ele. Por isso que não tem lógica. O Trump foi muito melhor. Tá nítido as fraudes nessas eleições dos Estados Unidos. E a maior parte do debate do Biden era sobre energia verde, que não tem nada a ver. É somente para trazer esses gases e esses químicos que eles já fizeram um contrato lá atrás, que eu já tinha falado. Por isso que certos estados lá, como a Pensilvânia, por exemplo, eles dependem muito dessa energia. São os estados que a gente fala que não sabe para onde que vai, então eles ficam à mercê disso. Agora, aqueles que vivem no mundo real mesmo, que tem o pé no chão, que entende, é diferente. Esses caras pé no chão conseguem enxergar claramente que seus empregos estão sendo tirados graças a esses contratos que o Biden fez lá atrás com os ucranianos. Contratos esses que estão tirando os empregos deles. Esses caras que eu falei pé no chão são chamados de swing states. Eles são extremamente relevantes para saber que rumo vai as eleições. E eu elenquei alguns deles aqui para vocês terem uma noção de quais são esses estados, como, por exemplo, o Arizona, a Flórida, Pensilvânia, Colorado, Georgia, Iowa, Michigan, Norte da Carolina, Ohio e Wisconsin. E é por isso o silêncio das redes sociais. É por isso que Facebook não quer que fale sobre o assunto, é por isso que o WhatsApp não quer que fale sobre o assunto, é por isso que o Instagram não quer que fale sobre o assunto, é por isso que o Twitter não quer que fale sobre esse assunto. Acontece que por causa disso, cada vez mais as pessoas estão procurando link, estão buscando saber, estão querendo informações sobre isso, depois que vazaram essas notícias. E eu digo mais, por isso que o Trump veio e falou que até segunda-feira, próxima segunda, ele vai soltar mais informações, ele vai soltar muito mais informações, ele tem muito mais informações para liberar. Então, vocês já estão entendendo. Desse nível que ele vai soltar a respeito do Hunter Biden, aquele que o Joe Biden não sabe de nada, esse cara que está sendo candidato a presidente dos Estados Unidos. Informações essas como vídeos de pedofilia, aquele Hunter Biden que casou com a mulher do seu irmão que morreu, vídeos ele se esfregando na sua sobrinha, na sua enteada. Vídeos dele indo para a China com crianças. Vídeos de pedofilia nas suas viagens. Coloca na internet, digita Epstein, digita Clinton na internet, procura saber sobre. Clinton, né? Charuto com a Mônica. Tráfico de mulheres brancas. É uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aí eu te pergunto, como é que um cara desse está concorrendo a ser presidente de uma nação? Presidente de uma nação. É isso que os americanos não estão entendendo. É por isso que está clara a fraude. E várias provas que foram em trânsito para ser deslocadas sumiram, desapareceram. É por isso que eu falei que era um filme de terror, era um filme de horror. É um atrás do outro, é um pior que o outro. É por isso que eu estou trazendo esses fatos, é por isso que eu estou desenhando essa timeline, para que você entenda o porquê dessa guerra de censura, é porque que existe tanta essa censura, por isso que está acontecendo. Outra coisa, não se esqueçam, fevereiro, Trump estava eleito, pleno emprego, todo mundo tinha emprego, acesso a crédito, tudo certo. De repente uma pandemia, um vírus chinês, OMS defendendo a China, OMS defendendo medidas chinesas, China vendendo máscara, vendendo produtos. Vocês estão entendendo a quantidade de dinheiro do Partido Comunista Chinês depositado no lobby americano? Desde o tempo em que Biden ainda estava no governo do Obama. E Hunter, não se esqueça, Hunter Biden faz parte do board das empresas ucranianas, presidente. Isso tudo está comprovado. Vocês não estão entendendo. Isso tudo é comprovado. E a gente não pode falar na internet. Se você citar isso na internet, se você digitar isso no seu Face, no seu Insta, você é censurado, você é bloqueado. Você não pode falar isso. Jornalistas esquerdistas estão sendo demitidos porque eles estão investigando. Nem eles estão aguentando esse complô de censura. Imagina.
Tá entendendo por que a gente não pode permitir a censura? Por que a gente tem que investir contra a censura? Por que a gente tem que lutar pelas nossas liberdades? Independente. A gente tem que quebrar essa inconformidade social. Enquanto o Biden continua sem saber de nada. Ele não sabe de nada que estava acontecendo. Ele não tinha acesso à vida do seu filho. Ele não sabia. Nossa, idêntico ao Lula, idêntico, os codinomes da Lava Jato, os crimes, eu não sei de nada, eu não vi nada, eu não sei da vida do meu filho, é culpa dele, eu não sei de nada. Vocês estão entendendo? Já falei demais. Eu fiz questão de trazer as coisas bem pontuais. Eu comecei falando da vida política dele, depois passei para a vida privada, das suas relações loucas, dos crimes, dos lobbies, do Obamagate, do material contra o FBI, por que tá todo mundo em silêncio, na tentativa que vocês até venham a buscar mais informações, de deixar literalmente essa deixa aí para vocês pesquisarem, para vocês buscarem. Não cantem vitória com esse cara. Não cantem vitória. Ele não tem nenhuma intenção boa. Então vamos buscar conhecer, vamos estudar, vamos pesquisar a vida das pessoas. Como que esse cara tá concorrendo à presidência da República? Acordem. E eu sempre escrevo, eu falo, acordem. Eu posso te garantir que muito mais de 70% das pessoas não sabem de nada disso. Muito mais. Então, passa para frente esse conteúdo, mostre para as pessoas a informação, a luta contra essa desinformação. É uma guerra que nós estamos vivendo. Então, eu conto com vocês para passar essa informação para frente. Não deixem as pessoas enganadas. Até mais.